Bom, nosso comentarista Elias Jabbour comenta o plano quinquenal chinês. Aí hoje terminaram duas reuniões relevantes na China e já tem as principais conclusões. Elias, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, das características de cada uma dessas reuniões, para depois a gente entrar nas conclusões finais. Então, é um modelo chinês que eles chamam modo chinês de democracia com características chinesas, né, que é basicamente uma Assembleia Nacional Popular, em que se reúne 2.000 deputados chamados representantes do povo, que para nós seria deputados federais. Esses deputados federais são eleitos na base, ou seja, no nível de distrito, e do distrito para cima são eleitos de forma indireta, não é? Tem uma característica aí que esses deputados não são caçáveis pelos pares, e sim pela própria base, né? E eles só se reúnem uma vez por ano, são 15 dias, no restante do ano eles ficam trabalhando na base na qual ele foi eleito, ou seja, é completamente diferente do Brasil. É um caminho muito próprio de representatividade política na China. Então, essa é a Assembleia Nacional Popular. E a outra é um Conselho Consultivo Político do Povo Chinês, que foi fundado antes da Revolução, e foi fundado em 1945, onde atualmente se reúne mais de 2.000 personalidades de todas as áreas de atividade. Por exemplo, já falei aqui, o nosso amigo, o Jack Chan, por exemplo, o ator de Hollywood, ele faz parte ele se assumiu comunista e faz parte desse conselho. O Yao Ming também, o ex-jogador de basquete da NBA, também faz parte desse conselho, que se reúne como uma forma de se ouvir setores diferentes da sociedade, que não necessariamente políticos, né? É um conselho muito mais construtivo. Pois bem, essas duas reuniões foram adiadas, geralmente em março, foi adiada para maio por conta do coronavírus, por conta da pandemia, e ao invés de ser 15 dias a reunião, diminuiu para uma semana. Uma série de assuntos, se olhar na imprensa chinesa, tanto na oficial quanto não oficial, tem mais de 30, 40 pautas sendo tocadas. Só que somente algumas nós podemos destacar, porque são aquelas que afetam diretamente, tanto nós aqui no país, quanto a política internacional. A primeira delas, o Brasil tem interesse por conta do mercado chinês, que é um pacote de estímulos da ordem de 550 bilhões de dólares. E o foco principal é a recuperação de emprego. Por que isso é importante? Nós podemos ver esses pacotes fiscais de duas formas, uma de forma marxista, mais focada na questão da elevação da produtividade, e uma forma mais keynesiana, mais em nível de demanda agregada, ou seja, nesse caso aqui, temos que ser mais keynesianos. O problema da China hoje é recompor a capacidade de consumo das pessoas perdido durante a crise do coronavírus. Existem fontes não oficiais falando em 20% de desemprego na China. Oficialmente é 6%. Então, eles precisam retomar esses empregos, até porque 30% do seu comércio exterior atualmente está bloqueado por conta do coronavírus, e eles têm que aprofundar, até antecipar o plano quinquenal que começa no que vem, que é basicamente voltado ao fortalecimento desse mercado interno em um ambiente externo muito perigoso, vamos dizer assim. Essa é uma resolução que eu não acho das mais complicadas, porque, como eu tenho dito, existe uma nova economia na China, que chama-se nova economia de projetamento, e uma dessas características é que a incerteza keynesiana ela não existe, o setor público é dominante na economia e na finança, então o governo é praticamente uma economia que funciona no automático, ou seja, o governo estimula a economia funciona, e o setor privado ele se beneficia dos efeitos de encadeamento do setor público. Agora, a outra resolução, que eu acredito ser mais pesada, apesar de legítima e que está tocando fogo no mundo, é a aprovação da Lei de Segurança Nacional, que permite a intervenção no governo central chinês em assuntos Hong Kong, desde que haja a comprovação de que haja intervenção estrangeira direta nos assuntos internos de Hong Kong. Essa semana veio à tona mais protestos de Hong Kong. Ano passado, Hong Kong foi praticamente destruída fisicamente por esses protestos. O governo central não se mexeu, ou seja, ele não aludiu ao artigo 23 da lei do retorno de Hong Kong ao país, que garante a segurança de grandes questões de segurança ao governo central. O governo não mexeu, não se utilizou desse artigo para poder intervir em Hong Kong, mas o que é interessante nesse processo? A voz de moderação dentro da Assembleia Nacional Popular foi a de Xi Jinping. Os deputados foram que pressionaram mais o Politburo, o Partido Comunista, para tocar adiante essa reforma na Lei de Segurança Nacional,
para impedir que essa influência estrangeira, que é muito clara, essas guerras híbridas, continuem a ocorrer em Hong Kong. Para dar um exemplo disso aqui, 90% das mensagens do WhatsApp de Hong Kong hoje, convocando aos protestos, saem dos Estados Unidos, né? E os líderes dos protestos de Hong Kong, todos eles são recebidos por Trump, pelo Boris Johnson e outros líderes ocidentais, né? E mesmo o Trump disse que vai haver retaliação caso a China toque em Hong Kong, ou seja, a China não tem o direito de fazer uma lei para proteger a sua soberania nacional. Imaginar que os americanos sejam proibidos de se meter nas coisas da Califórnia, ou de Nova York, ou coisa do tipo, né? Então, isso são os dois movimentos que são os mais interessantes que eu vejo. Hoje, a relação de Hong Kong com a China, como é? Como que funciona? Na prática, do ponto de vista formal, Hong Kong faz parte da China. A bandeira chinesa está lá hasteada lá na principal praça da cidade e tal. Mas, informalmente, Hong Kong é praticamente independente, porque as suas finanças são próprias, a moeda é própria, o seu sistema é próprio. Agora, o legislativo tem um peso maior, vamos dizer assim, dos indicados pelo governo central de Pequim, não é? Então, é sobre essa representatividade que muitos hongkongoneses, eles fazem uma certa balbúrdia, vamos dizer assim, né? Agora, a questão é o seguinte, é mostrar que também que a Inglaterra, durante 150 anos de ocupação, ela nunca instituiu um sistema de democracia direta em Hong Kong. Hong Kong nunca foi uma democracia antes do retorno à China em 97. Muito pelo contrário. Existem casos de várias revoltas de Hong Kong contra a ocupação inglesa pós-1842, ou seja, pós-final da Guerra do Ópio, que estão registradas na história e que foram todas elas afogadas com sangue, né? Então, não acho que os ingleses são as melhores métricas, tem a melhor métrica moral para tratar desse assunto em relação a Hong Kong, né? Elias, nesses 500 bilhões foram destacados setores prioritários ou entrou tudo genericamente em fortalecimento do mercado interno? O que vai... Eu particularmente fiz uma previsão equivocada de que os chineses iriam fazer investimentos em setores de alta tecnologia, tendo em vista a guerra comercial e a necessidade de desacoplamento tecnológico das duas economias. Mas, quando ontem eu tive acesso ao dado de que informalmente existe 20% de desempregados na China, eu não tive dúvida que o pacote fiscal que iria ser anunciado hoje, eu falo isso porque eu já conheço como funcionam as coisas na China, então eu sei que no dia anterior vem uma notícia, no outro dia vem um anúncio, então vai ser investimento em setor com alta capacidade de absorção de capital e absorção de trabalho. E, em cima disso, um novo Código Civil para o setor privado está sendo reformulado agora, porque o setor privado chinês está muito endividado na China. E o setor privado é o que gera mais empregos. Então, está previsto um refis aí à la chinesa para que o setor privado tenha mais capacidade de gerar mais empregos do que tinha até ano passado. Por que eu digo isso? Porque as empresas estatais chinesas elas têm privilégio de acesso ao crédito na China desde que Xi Jinping chegou ao poder em 2012. Né? E o setor privado ele foi sendo tanto quanto posto de lado, né? Só que o setor privado ele é o setor que gera mais empregos, ele não é o maior setor da economia chinesa, apesar de não ser o setor principal, é o maior, e é um setor que tem problemas de endividamento muito graves nos últimos tempos. Então tem que se refazer um código civil para esse setor, fazer um refis para esse setor, para que ele possa ser utilizado plenamente para fins de sustentar a geração de empregos na China. Eu sou contra essa política do Xi Jinping de alto privilégio ao setor estatal da economia em detrimento do privado, né? A discussão não é moral do público privado, sim o local de cada setor na economia, né? E atualmente o setor privado é importante para a geração de emprego, né? Maravilha, Elias. Se tiver mais novidades durante a semana, avisa aí para a gente continuar a nos contar essas mudanças na China que batem diretamente do Brasil. Com certeza, dependemos muito deles, porque o Brasil está sem mercado interno, sem investimento, e o que temos é exportações, né? Se a China quebra, é um problema, né? Deixa eu perguntar. Já que eles não vão quebrar nunca, né? Eles fixaram alguma coisa de estoques reguladores, estoques estratégicos de alimentos, de soja, essas coisas, não?
O que acontece com os chineses, ô Luiz, eles têm estoques estratégicos para 5, 6 anos, ou seja, se eles deixarem de comprar soja hoje, eles têm soja para 5, 6 anos. Se eles deixarem de comprar outro produto, ou seja, eles trabalham com muitos estoques. Quando você viaja ao interior da China, de trem ou de carro, você vê muitos silos, né? Ou seja, muita estocagem de alimento ao longo das estradas, ao longo do interior do país, né? As áreas desérticas na China são muito utilizadas para isso, para estocar alimento, né? Tá, joia. Elias, obrigado aí, bichão. Abraço, valeu. Pode, num sistema democrático, entender que só aquilo que nos interessa, que nos agrada, é correto quando o outro poder toma uma decisão, o que também tem trâmites legais